esta pilha de filmadores interessantes. E este é um chapéu porque cortei o cabelo por causa da Covid. É quando você realmente precisa de um corte de cabelo. Mas não pode sair, então sua namorada lhe dá um. Daí o chapéu. Vou falar por cerca de 20 minutos sobre o porquê de elas serem interessantes e depois mostro para você. A história das filmadoras é fascinante por causa de quantas tecnologias surgiram e desapareceram conforme os fabricantes tentam acompanhar o mundo em rápida mudança, em grande parte despercebido e esquecido. Houve batalhas de mercado, como as guerras Beta versus VHS, que continuaram muito depois dos anos 80 e que a maioria das pessoas não conhece, porque os fabricantes estavam tentando responder a perguntas que a maioria das pessoas não se lembra de ter feito. O resultado disso, como muitos outros youtubers podem atestar, foram muitos formatos de vídeo fracassados. Quando as pessoas pensam em filmadoras antigas, elas tendem a pensar em fita de vídeo. E, claro, a fita de vídeo já existia há muito tempo, mas também já se foi há muito tempo. Se você é como eu, provavelmente passou a maior parte da sua vida sem pensar na questão. O que aconteceu entre a fita de vídeo e agora? A fita de vídeo começou como sinais analógicos puros de televisão gravados na fita. Este aqui é um cartucho VHS. É exatamente isso que estava armazenado nela. O sinal magnético real que foi colocado nesta fita era apenas um sinal de televisão normal, codificado em uma forma magnética. Havia inúmeros inconvenientes com os primeiros formatos de fita, mas o principal resultado deles é que você podia filmar isso na sua filmadora, depois levar para casa e simplesmente bater e enfiar no seu videocassete e apertar play e viver ali mesmo na sua TV. Isso era mágico em meados dos anos 80. E é basicamente a única coisa que as pessoas realmente tinham a ver com fita de vídeo. Não havia computadores, nem internet, nem uma maneira fácil de editar vídeo. Você poderia fazer isso se comprasse vários gravadores e fosse um hiper nerd que estivesse disposto a gastar eras brincando com eles para fazer acontecer. Mas quase ninguém fez isso. Todas as pessoas que estão assistindo e que fizeram isso vão comentar. Está tudo bem, eu respeito você. Você é incrível. Você é muito raro. Isso foi bom por cerca de 12 a 15 anos. E então as pessoas ficaram muito mais ambiciosas. Ou seja, elas ganharam computadores. E de repente havia muitas coisas novas que você podia fazer com vídeo. Você podia enviar um clipe por e-mail para um amigo. Você podia editar vídeo no iMovie ou no Windows Movie Maker. Você podia produzir vídeos de destaque do jogo de futebol do seu filho que ninguém iria assistir. Estou tão animado com isso. Você sabe como é fácil pegar seus vídeos caseiros e transformá-los em filmes? Ouça isso. Você pega um iMac, é claro. Pega sua câmera de vídeo digital, conecta e inicia o iMovie. Eles têm efeitos lá. Você sabe fazer isso muito rápido. Ou obter câmera lenta, torná-lo dramático. Ou você pode pegar uma música, colocá-la sob sua filmagem e de repente as pessoas estão rindo, chorando. Não sei o que você quiser. Tem 10 fones. Mas você fará algo criativo que fará você querer dizer, vamos assistir isso de novo. Para fazer isso, você tinha que colocar o vídeo em seu computador de alguma forma. Os métodos para importar vídeo para seu computador são tão antigos que são anteriores ao USB. Pois aqui, o deslumbramento é de meados dos anos 90. E você pode colocar vídeo composto nele. E então, ele se conecta à sua porta paralela para permitir que você o importe para seu computador. E era terrível. Mas as pessoas estavam tão famintas por algo para fazer com vídeo em seus computadores que essas coisas, de fato, venderam. Senão, eu não teria. Eles melhoraram, mas nunca ficaram ótimos porque o vídeo analógico não quer se tornar digital. Você tinha que sentar lá e cuidar de todo o processo. Havia muitas coisas que poderiam dar errado e o vídeo analógico já parecia uma porcaria. Então, colocá-lo em uma conversão digital não ajudou em nada. Havia muitas outras desvantagens na fita analógica. E conforme o mundo se digitalizava, todo o vídeo teria que seguir. E com certeza seguiu. No final dos anos 90, as filmadoras começaram a mudar para mini DV. Esta é uma câmera mini DV do final dos anos 90 e esta é sua fita. Esta pequena fita armazena cerca de 60 minutos de vídeo digital. E você pode copiá-lo para o seu computador sem perdas. Deixe-me mostrar como é. O vídeo que você está assistindo agora é digital a vida inteira. Eu copiei para o meu computador via FireWire sem perda de qualidade. O vídeo foi gravado em fita usando um codec com perdas chamado codec DV. Mas depois que eu copio da fita para o meu PC, nada é perdido no processo. E eu posso mover esse vídeo quantas vezes eu quiser, copiá-lo para outras fitas, etc. E ele nunca se degrada. Isso é muito legal. Mas isso ainda é uma droga, porque fita é uma droga. Fita magnética é péssima por um motivo muito grande. É um meio de acesso linear, o que significa que se você quiser ir de um ponto da fita para outro ponto da fita, a única maneira de fazer isso é girar os fusos, e a fita se move de um fuso para o outro, e você espera. Você pode girar mais rápido, mas há apenas uma velocidade e uma precisão limitada a Z. Você só precisa esperar enquanto gira os fusos até chegar ao lugar para onde está indo. O mecanismo mini-DIR é uma maravilha da engenharia, e digitalizar o vídeo certamente ajuda a experiência a ser menos irritante, mas a melhoria da experiência do usuário do VHS-C em 1984 para o mini-DV em 1996 não foi realmente tão grande e não foi realmente tão grande. Considere este cenário. Você está em festa com sua filmadora. Você está gravando um vídeo na festa, o que vai ser super legal mais tarde.
Isso provavelmente não é verdade, mas quase todo mundo pensa que é quando compra uma filmadora. Então, depois de filmar por meia hora, você sai para fumar um cigarro. E enquanto você está lá fora, você decide que quer rever seu vídeo, ver o que você tem. Então você liga sua câmera e aperta play. Bem, não há nada lá porque o vídeo está atrás de você. Então você tem que rebobinar. Então você rebobina e rebobina e rebobina e você fica lá por 2 minutos e meio e rebobina, porque não há maneira mais rápida de chegar aonde você está indo. Você está rebobinando. Você está olhando para a tela. Você não pode desviar o olhar, porque a única maneira de saber se você chegou ao momento que está procurando é assistindo a tela lá. A tela está cheia de artefatos de compressão de vídeo fragmentados, porque o mecanismo na câmera só consegue ler a fita de forma confiável em uma velocidade, e você está indo mais rápido do que isso. Então você está olhando para essa imagem digital fragmentada, tentando encontrar o momento que está procurando por 2 minutos e meio. Você tenta algumas vezes até acertar, mas finalmente você encontra o momento e aperta play, e começa a assistir seu vídeo, e demora 4 segundos para ele começar a tocar, e depois mais 4 segundos para o áudio começar a sair. Então, enquanto você assiste seu vídeo, o carro de alguém pega fogo, e você quer gravar o vídeo, mas não pode porque você destrói a filmagem da sua festa. Então você tem que avançar por 2 minutos e meio. E então, quando você finalmente chega na parte em branco da fita, onde você pode gravar um novo vídeo com segurança, o evento acabou. Mais tarde, você chega em casa e quer assistir a este vídeo. Bem, você não tem um deck mini de ver embaixo da sua TV, então você não pode simplesmente colocá-lo lá. Eles fizeram, eu acho, mas ninguém comprou. Você poderia conectá-lo à TV, mas não sabe onde estão esses cabos estranhos que ele pega. Você pode, no entanto, conectá-lo ao seu computador. O cabo FireWire é uma coisa fácil de controlar. E aí, você sabe, 2000. Todo mundo tem um cabo FireWire se for um fanático por vídeo, certo? Então você pode conectá-lo ao seu iMac G3. Então agora você pode ir ao seu PC e iniciar o iMovie e clicar em gravar, e depois clicar em reproduzir na câmera, e então esperar porque você filmou 1 hora de filmagem, e vai levar 1 hora para copiá-la para o computador, porque o mecanismo de fita só consegue ler de forma confiável em uma velocidade. O clipe que você quer ver tem apenas cerca de 30 segundos de duração, mas está no meio da filmagem, e você não sabe onde. Então você só vai ter que apertar o botão de retroceder e esperar por 15 minutos enquanto olha para artefatos de vídeo trituradosos. Ou você pode ir para a cama e fazer isso de manhã. Hoje em dia, as câmeras gravam vídeos em flashcards, como esta Canon Vixie aqui, com a qual gravei meus primeiros vídeos do YouTube. Ela pega um cartão SD, você aperta gravar, ele começa a gravar até que o cartão fique cheio ou você aperta parar. Se quiser ver o que já gravou, pode apertar o botão play e ele mostrará uma grade de miniaturação. Cada vídeo que você gravou. Este cartão, você pode tocar em um para ver o vídeo. E se algo acontecer enquanto você estiver assistindo, você pode simplesmente apertar o botão gravar novamente e a câmera estará pronta para gravar imediatamente. Não há avanço rápido. Eu gravei dezenas de horas de filmagem nesta coisa. Eu nunca pensei sobre o meio de armazenamento além de perguntar: está cheio? No final do dia, você tira o cartão da câmera, coloca no seu PC, há um monte de arquivos, um arquivo para cada vez que você aperta gravar. Você os arrasta para o seu PC e pronto. Este é um grande salto em relação à fita de vídeo, é claro. E é possível porque a câmera usa um cartão flash e os cartões flash são aleatórios. Acesso aleatório. Acesso aleatório significa que qualquer ponto no cartão é tão rápido de chegar quanto qualquer outro ponto no cartão. Não leva uma quantidade linear de tempo. A distância entre dois pontos é irrelevante. Ele pode pular daqui para aqui, para aqui, para aqui, exatamente na mesma velocidade. É por isso que quando eu aperto o botão de reprodução, ele consegue criar rapidamente miniaturas de todos os vídeos pelos quais está passando e pegar o primeiro quadro de cada um, porque isso não custa nada em uma mídia de acesso aleatório. É por isso também que ele pode começar a gravar instantaneamente, porque ele sabe na memória o tempo todo onde está o espaço em branco no cartão. Então, quando eu aperto o botão de gravação, ele simplesmente vai direto para lá. Esta câmera é essencialmente perfeita. Você pode fazer melhorias na ótica, fazer melhorias no codec, mas não há nada que você possa fazer no mecanismo de gravação para melhorá-lo. Está feito, está finalizado. Não poderia ser melhor. O problema é que o armazenamento em estado sólido foi muito caro por muito tempo. Eu costumava filmar com um flashcard de 32 GB aqui, e eles não estavam disponíveis até, Mesmo assim, eles eram fantasticamente caros por um bom tempo. Mesmo assim, aquele cartão de 32 GB só conseguia armazenar algumas horas de vídeo, porque o vídeo é enorme. O vídeo digital é um dos grandes preenchedores de unidade, se você me perguntar. Eu calculo que cerca de 40% dos discos rígidos multiterabyte do mundo estão cheios de arquivos de vídeo agora. Imagens de Hollywood, gravações de DVR. Caramba, acho que todo mundo está apenas armazenando filmes roubados e pornografia. Então eu acho que os discos rígidos são apenas para armazenar vídeo. Eu não sei o que mais você faz com eles. O vídeo digital estava ocupando toneladas de espaço, mesmo quando era novo. A taxa de bits do Mini-J, em 1996, era de 25 megabits. Agora, os codecs melhoraram ao longo dos anos. Então podemos armazenar muito mais no mesmo espaço. Mas 25 megabits é o que esta câmera está gravando agora. Se você fizer as contas a 25 megabits por segundo, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, esta pequena fita armazena cerca de 11 a 12 GB de dados. Em 1996, não havia nenhuma mídia de consumo existente naquela época que pudesse armazenar tantos dados.
Talvez um disco rígido, mas essa coisa era capaz de fazer isso nesse pequeno pacote, que você pode usar pra caramba. Ao contrário de um disco rígido, você não precisa disso de novo. Não havia, no entanto, cartões flash de 11 GB, ou cartões flash de 8 GB, ou cartões flash de 2 GB. Não havia nada nessa escala em armazenamento de estado sólido. Então, o mini-DV oferecia vantagens sobre o vídeo analógico, com certeza. Mas suas limitações ainda variavam de irritantes a intoleráveis, dependendo da sua profissão. Todos estavam procurando por algo melhor. Os profissionais estavam procurando por algo melhor. Os consumidores estavam procurando por algo melhor. Havia espaço no mercado para inovação. No início dos anos 2000, os fabricantes de filmadoras estavam procurando por um próximo passo evolutivo, algo para fazer as filmadoras superarem o que haviam aperfeiçoado com o mini-DV e se tornarem mais acessíveis, mais convenientes e algo que se encaixasse melhor na era digital. Além disso, acho que eles estavam realmente irritados com o que estavam fazendo há tanto tempo. Em relação à reprodução, como eu disse antes, nos primeiros dias do vídeo caseiro, você filmava em sua filmadora VHS, então levava para casa e colocava direto no seu VCR. Mesmo essas pequenas fitas com as quais você podia fazer isso, havia adaptadores. Você podia colocá-las, elas as adaptavam para caber em um VCR normal. Então, havia um fluxo de trabalho direto. Você tira da câmera, coloca na TV. Quase 2000, isso era praticamente uma lembrança. Ninguém conseguia fazer isso com uma filmadora nova há muito tempo. O VHS estava fora do mercado, eu acredito, há um bom tempo, e todos os formatos que vieram depois dele, 8mm de altura, 8mm DV, etc., não havia realmente nenhum player de consumo para eles. Quer dizer, eu acho que eles existiam, mas ninguém tinha um. Agora, você pode conectar sua filmadora mini-D diretamente na sua TV. Ele tem um conector AVA que se adapta para conectar aos conectores RCA da sua TV, mas isso é realmente irritante, porque agora, em vez de ter um tempo confortável assistindo a uma fita, você está sentado aqui assim, com um cabo pendurado para fora da sua filmadora, descarregando a bateria e tendo que apertar esses pequenos botões em vez de usar um controle remoto. Quem quer fazer isso? Acho que no início dos anos 2000, os fabricantes de filmadoras realmente queriam voltar ao mundo onde sua filmadora filmava na mesma mídia em que seus filmes alugados vinham. No início dos anos 2000, se você estivesse procurando por uma mídia de alta densidade, portátil, acessível, durável e que funcionasse no equipamento que os consumidores já tinham, a escolha era clara. A mídia óptica seria a solução. CDs e depois DVDs e, eventualmente, Blu-rays foram o armazenamento de maior densidade disponível para os consumidores por um bom tempo. Como provavelmente durante a maior parte dos anos 2000 antes do desenvolvimento dos pendrives. Essa era realmente a melhor maneira para um consumidor mover grandes quantidades de dados. Além disso, DVDs e Blu-rays foram projetados como formatos de vídeo para aluguel de vídeos domésticos, o que significava que todo mundo estava comprando players e se conectavam às suas TVs. A mídia óptica era o formato de dados e vídeo dos 2000. Faz todo sentido que sejam projetadas filmadoras que aceitem som. E é exatamente isso que tudo isso faz. Eu tenho uma variedade aqui. Já os coleciono há algum tempo. Não consegui obter cada um que queria. Mas os que não consegui foram protótipos que nunca chegaram a ser produzidos, ou únicos, ou terrivelmente caros, ou estão todos quebradosos. Esses, pelo menos, todos funcionam. Isso é uma mentira. O tipo mais comum, com certeza, seriam as filmadoras DVD. Estes são aqueles. Eu tenho 3 deles. Eles não gravam em discos de tamanho normal. Isso seria muito selvagem. Eles gravam em DVDs de 8 centímetros. Você deve conhecê-los pelo termo mini DVD, embora eu não tenha certeza se esse foi um termo padrão. E estes recebem cerca de 1,4 GB de cada lado. Eles eventualmente fizeram os de 2 lados e de dupla camada. Apesar do tamanho, geralmente são compatíveis com a maioria dos equipamentos. Leitores de CD, leitores de DVD e leitores de Blu-ray foram praticamente todos concebidos para poderem receber discos de 8 centímetros. Além disso, se você colocar os arquivos corretos aqui, poderá criar um vídeo que seria reproduzido em um DVD player. Havia toneladas de câmeras de DVD ao longo dos 2000 anos, até cerca de 2010. O mais antigo que tem aqui é de 2003. Eu tenho um 2004, e este é o modelo 2010. Tem um pedaço de fita adesiva na lateral, para que você não entenda uma parte muito tardia da história. Muito cedo. Agora você notará uma coisa sobre eles muito rapidamente. Todos eles traem sua mídia, o que significa dizer que você nunca se enganaria pensando que eles não aceitam discos. Os discos não pesam muito e não são muito grossos, mas têm um diâmetro muito grande. Portanto, é inevitável que eles se projetem das câmeras de vídeo do tamanho da palma da mão, que eram populares na época. O que é engraçado nisso, porém, é que esses são, na verdade, designs bastante convencionais em comparação com o que poderia ter acontecido. Veja, existe esse fenômeno com câmeras de vídeo que remonta ao início dos anos 80. Cada vez que a mídia encolhe, os fabricantes de câmeras de vídeo pensam: ei, a câmera de vídeo precisa mais ser moldada dessa maneira? Bem, o problema é que ele foi moldado em torno do meio, e isso acabou sendo muito conveniente para a mão humana. Acontece que as mãos humanas são muito boas em agarrar coisas assim. Então sim, as filmadoras precisam continuar tendo o formato de filmadora. É por isso que meu pequeno cartão SD aqui é praticamente igual a estes, e realmente praticamente igual a tudo que remonta para sempre. É uma caixa ou tubo com uma alça na lateral.
Isso não significa que eles não tenham tentado tentativas como a câmera de tubo vertical Hitachi em meados dos anos 80. O maço de cigarros JVC, que deu início ao formato mini DV, a câmera de visão nítida, o flip, todo o gênero de câmeras de ação. E então, essa coisa, o Sony DCR DVD-7, que é basicamente um CD Walkman, no qual você pode gravar vídeos por algum motivo. Veja, este dispositivo gira totalmente na direção oposta e diz: em vez de tentar fazer com que a câmera não se preocupe com seu formato, vamos fazê-la inteiramente com base em seu formato. Vamos transmitir: olá, há um disco dentro de mim. Lutei para não comprar um desses no eBay. Eu realmente queria, mas resisti porque tenho certeza que é uma droga. A análise da PC Magazine dizia: o que eu tenho aqui? A câmera é legal e moderna, mas não tão prática para uso real, o que talvez seja a crítica mais contundente a 2 milhares de designs industriais que já ouvi. Mas a questão é que todas essas câmeras têm basicamente uma aparência comum, exceto pela protuberância na lateral do disco. Quero começar com o manuseio da mídia. Então, na verdade, vou começar com o de 2010. Porque, por mais interessantes que sejam as antigas, esta é na verdade mais representativa de como a maioria das filmadoras de DV lidam com sua mídia. É uma câmera muito bonita. Descobri muito depois de comprá-lo que provavelmente era muito caro. Portanto, é bem desenhado, fica bem na mão, todos os controles estão bem posicionados. É uma câmera muito boa. Em 2010, já tínhamos descoberto como fazer filmadorais. Quero dizer honestamente, há muito pouca diferença entre esses dois. Só que este tem que ser um pouco mais alto para acomodar o Medium. O manuseio de mídia deste é muito simples. Se eu puxar o interruptor aqui, você terá que esperar a câmera abrir a porta. Assim como você fez com a maioria das filmadoras de vídeo, certo? E então temos um eixo de CD estilo Walkman completamente convencional. Pega o disco aqui, é só colocar ali, apertar e pronto. Estamos prontos para filmar. Demora alguns segundos depois de inserir o disco. Ele descobre que tipo de disco é, verifica se é um sistema de arquivos nele e tudo mais. E se esse disco não estiver formatado, temos que formatá-lo. Isso leva cerca de 10 segundos. Na verdade, ele tem um pequeno assistente que o orienta. Então você pode decidir como quer formatá-lo, porque há algumas maneiras diferentes de gravar neles. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Teremos como funciona a filmagem em alguns minutos. Mas primeiro, vamos falar sobre os mecanismos de disco nos outros dois dispositivos. Como eu disse, este é muito convencional. A maneira como estes lidam com seus discos não é tão convencional. Na verdade, bem selvagem. Este aqui é o Hitachi DZMV 230A. É de 2003. Na verdade, é um modelo meio tardio, tecnicamente. A Hitachi fez o primeiro em 2000 e eu queria um desse Zondo. Esse era o NV100, mas não tinha nenhum no eBay. Estou procurando o Aeras. Este também é baseado em DVD. Mas se você o visse de longe, talvez não pensasse assim. Você pode pensar que ele aceita um disquete ou mini disco ou algo assim? Bem, ele não aceita disquete, não aceita mini disquinho. Ele também não aceita DVD. Deixe-me mostrar que ele aceita. Este é tão antigo que tem um ejetor mecânico. Sim, baby. De qualquer forma, o que está aqui é um desses sonhos. Não é minidisc. Não crie muitas esperanças. Este é um DVD Rhino comum, mas está dentro de um suporte que a Hitachi chama de suporte quadrado. Ele encapsula completamente o disco. Você não pode tocá-lo em lugar nenhum. E quando você o coloca na câmera, ele desliza este obturador para o lado, assim como um disquete. É fácil de usar. Basta colocá-lo lá. Mas é estranho. Olha isso. Você pensa, por que estou sendo sobrecarregado com isso? Do que se trata essa coisa? Como se pode obter discos nesse formato? E há uma explicação para isso. Só é preciso algum contexto. Vamos falar sobre quedas de disco. Os fabricantes de discos ópticos sempre acreditaram, por algum motivo, que os discos de dados não sobreviveriam a arranhões. Qualquer um que cresceu na era do PlayStation sabe que isso não é verdade. As crianças são máquinas para demolir CDs. E apesar do abuso horrível que fazemos com todos os nossos discos, eles ainda leem muito bem na maior parte do tempo. Se você quiser fazer um CD parar de ler, você basicamente tem que colocá-lo em algumas pedras afiadas e então pular nele. Se você ler a história da mídia óptica, no entanto, descobrirá que as pessoas que projetam discos sempre tentaram sobrecarregá-los com esses exoesqueletos. Um exemplo antigo foi o magneto óptico, uma tecnologia dos anos 80 que era muito legal, mas que a maioria dos consumidores nunca viu. Ele armazenava cerca de 200 megabytes estranhos em formato de CD, que era totalmente regravável, então você podia tratá-lo praticamente como um pendrive. Como eu disse, era muito legal. Era apenas caro. Ele vinha em uma caixa de plástico que parecia muito com Star. Era maior, mas servia para o mesmo propósito e tinha praticamente todos os mesmos componentes. Tinha tampa de metal deslizante para que você não pudesse deixar impressões digitais no disco ou arranhá-lo. Agora, eu posso acreditar que isso era necessário para o magneto óptico, que era um formato regravável muito antigo. Talvez fosse super frágil, mas acho que os designers gostaram tanto que continuaram tentando fazer. Então, nos anos 80 e 90, os CD-ROMs de computador não tinham as gavetas deslizantes que são usadas agora. Em vez disso, eles exigiam o uso de um CD-CAD, uma coisa que parecia exatamente com isso, ou um magneto óptico.
O propósito parece ser proteger o disco da mesma forma que o case para magneto-óptico fez. Isso é meio louco, no entanto, porque os discos não vinham nessas, eles vinham em estojos de joias normais, e era esperado que você comprasse seus próprios CADs. E a única maneira de obter algum benefício de proteção é se você mantivesse os discos nos CADs 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas os discos vinham com estojos de joias, e os CADs não eram etiquetados. Então agora você tem todos os seus discos em uma prateleira acima do seu PC. Você não consegue dizer qual é qual. E então em outro lugar, você tem toda essa fileira de estojos de joias que estão vazios, ou você tem que jogá-los fora. E além disso, eu li que esses CADs de CD custavam 2 dígitos no início dos anos 90, então você estava adicionando cerca de 20% ao custo de todo o seu software comprando esses. Ninguém faria isso, pelo que eu vi, muito poucas pessoas fizeram. É realmente louco, na verdade, porque isso poderia ter sido super legal se eles apenas trabalhassem com fabricantes de software para enviar revestimentos compatíveis com o CD-CAD, com todos os programas. Você poderia colocá-los no CAD para ter uma etiqueta, não teria que ficar com o estojo. Mas eles não fizeram isso. Então a coisa toda era inútil e irritante. Eles eram de fato contraproducentes porque o que as pessoas faziam era comprar um CAD e então trocar os discos dentro e fora dele, fora dos estojos normais, o que significava que você estava manuseando os discos mais e os estava atrapalhando mais. Então, se alguma coisa, isso piorou a situação. Então, em algum momento, o Mitsumi lançou um drive que aceitava discos em uma gaveta normal. Todo mundo trocou. Ninguém nunca olhou para trás e graças a Deus. Então o CD-CAD veio e foi por razões nebulosas. Mas o conceito do CAD em si continuou voltando, embora, para ser justo, todas as outras variantes dele fizessem mais sentido. Por exemplo, a Denon vendeu um produto incompatível que parecia exatamente com o CD-CAD, chamado CD. Mas isso era para estações de rádio. Os DJ-10 batiam muito em seus discos, e as estações de rádio podiam comprar um carrinho por disco. Dessa forma, eles não precisavam gastar dinheiro substituindo os discos. Então isso fazia todo sentido. Conversei com pessoas que trabalhavam em estações de rádio e usavam esses e os amavam. No final dos anos 90, havia também um mini-disc da Sony, que era exatamente assim, e era feito para ser portátil. Então realmente precisava de durabilidade extra. Ele também era instalado permanentemente no caso de você não poder retirá-lo, então era totalmente protegido, como magneto óptico. O CAD também voltou nos 2000 para o AND usado no Sony PSP e apareceu em alguns outros lugares e aparecerá novamente mais tarde neste vídeo. Então é um meme de armazenamento óptico. Ele continua voltando. E aqui está como ele é relevante para a nossa filmadora. Quando o formato DVD original foi lançado, havia um tipo de formato irmão chamado DVD-RAM. Isso é meio terciário para as aplicações de consumo dessas filmadoras. Vou falar sobre isso mais tarde, mas o importante é que a Hitachi queria que suas filmadoras aceitassem DVD-RAM. Bem, os primeiros discos DVD-RAM vinham em CADs como este que eram selados como magneto-ópticos. Então, se a Hitachi quisesse ser capaz de aceitar esse tipo de disco, eles teriam que fazer todos os outros tipos de disco parecerem assim. A solução era que você poderia comprar suportes quadrados. Este aqui é um DVD-R comum, que eu carreguei neste CAD de plástico usando esses dedos de plástico desagradáveis que mal seguram o disco. É realmente instável. Você pode ver como ele está segurando o disco ali e a qualquer momento ele pode cair, rolar para fora da mesa e ser destruído. E você tem que fazer isso o tempo todo, porque sim, isso permite que você entre na filmadora, mas quando você termina de gravar, para colocá-lo em um computador ou DVD player, nenhum dos quais aceita essas coisas, você vai ter que fazer isso ao contrário, para retirá-lo. Então, assim como o CD-CAD, isso está fazendo com que você tenha que manusear constantemente seus discos vazios de uma forma realmente estranha, porque toda vez que você toca nessa coisa, você tem que descobrir como esses dedinhos funcionam e você pode facilmente cruzar a linha e o disco vai cair. Então, na verdade, isso é apenas uma maneira de derrubar seu disco e arranhá-lo. Mas a Hitachi tinha apostado no formato DVD-RAM por algum motivo, então você foi forçado a fazer isso. Droga, eu acabei de fazer isso. Eu simplesmente deixei cair tentando colocá-lo de volta no estojo. E eu já fiz isso dezenas de vezes e agora não tem como tirar. Só que isso é uma droga, cara. Agora você podia comprar equipamentos que aceitassem isso nos CADs, podia comprar certos gravadores de DVD, podia comprar drives de DVD para PC que aceitassem. Mas isso era principalmente para profissionais e entusiastas. O indivíduo médio não teria um desses. E isso significava que depois de gravar seu vídeo todas as vezes, você teria que abrir cuidadosamente e tirar o disco, tirar as impressões digitais e arranhá-lo enquanto o colocava de volta em sua caixa original. Então o CAD é um pé no saco. Ele obviamente adiciona despesas extras, provavelmente confundiu muitos consumidores. Ele não era compatível com muitos outros dispositivos de consumo e, em última análise, é contraproducente. Dito isso, há uma vantagem. Se você quisesse gastar mais tempo e dinheiro, se comprasse um monte de DVD-Rs vazios e um monte de suportes, você poderia ir para casa, carregá-los todos e depois jogá-los na sua bolsa. E então, quando você estiver em campo, você pode simplesmente pegar um da bolsa. Você não precisa se preocupar em tocá-lo. Não precisa tirá-lo do estojo e simplesmente bater na câmera. Além disso, há interruptores de proteção direita aqui. Há um aqui e um ali porque é um suporte de dois lados. E isso é algo que os discos nunca tiveram método para protegê-los. Então, se você fosse um profissional ou um amador de ponta, acho que havia algumas coisas legais sobre isso. Mas para a maioria das pessoas, totalmente inútil. Até onde eu sei, ninguém além da Hitachi se incomodou com o som. Todos os outros usavam fusos simples como nesta coisa. E depois de alguns anos, a Hitachi parou de fazer isso também.
provavelmente porque o DVD-RAM parou de vir em quedas permanentes. Então a coisa toda se tornou inútil. O que eles mudaram em seguida, no entanto, foi ainda mais desconcertante e difícil de explicar. Em 2004, eles lançaram esse cara aqui. E este é o DZNV 580A. Este não aceita suporte quadrado. Este aqui usa suporte redondo. Este é um suporte redondo. Eu estava perplexo com o suporte quadrado até entender o fator RAM do DVD. E então tudo fez sentido. Suporte redondo. Eu não entendo nada de pedaços muito finos de plástico que flexionam de forma que você sinta que pode arranhar o disco apenas apertando. O que pode ser verdade, ele não cobre muito da superfície do disco. E para abri-lo, você tem que apertar essas duas travas invisíveis aqui. E por mais que eu tente, não consigo torná-lo confiável. Toda vez que tento fazer isso, acabo. Eu quase o quebrei ao meio. Eu deixei claro o que queria dizer. É tão frágil que não cobre nada. Para que serve isso? Ele nem tem um interruptor de proteção certo. E é difícil explicar o porquê, mas na verdade é mais difícil lidar com isso do que com um disco vazio. Como com um disco vazio, você sente que sabe exatamente onde colocar suas mãos. Mas com este parece que você vai tirar suas digitais a qualquer momento. E ao manusear estes, eu fiz isso. E eu nem consigo explicar por que seus dedos são atraídos para este espaço aberto aqui. A única coisa que isso realmente parece conseguir é tornar mais difícil carregar a câmera. Você sabe como quando você coloca um disco em algo, não importa em qual orientação você o coloca? Isto importa. Há apenas uma direção em que isto pode entrar na câmera. É por ali? Não, você destruirá o disco. É por ali? Não, ele não entrará. Bom, a única maneira de colocar isto é assim. E não há nenhuma seta para dizer que esta é a orientação. Ou se houver, é muito difícil de ver. Além disso, os discos de suporte quadrado vêm em caixas de joias. Vê este cara aqui? Se eu abrir isso, na verdade tem um DVD-RAM lá no suporte quadrado. Isso significa que você pode carregar um monte deles e colocá-los em estojos de joias e jogá-los na sua bolsa. Você não pode fazer isso com o suporte redondo porque, até onde eu sei, não havia estojos de joias para ele. Então você não pode carregá-los em casa e levá-los com você. Você tem que levar um suporte redondo com você e depois um monte de discos e estojos de joias. E então você tem que equilibrar toda essa bagunça no seu joelho, em público, no campo, na chuva, e abrir isso e cuidadosamente extrair um disco e colocar o outro. Isso é uma droga, cara. O suporte quadrado tem uma desculpa e um propósito. Ele não tem nenhum dos dois. E um ano depois, a Hitachi parou de usá-los. Não consigo entender por que eles fizeram isso. Tudo bem, então, deixando a aventura bizarra da Hitachi com os carregadores de lado, todas essas três câmeras são muito simples de usar. Você as liga e pressiona gravar. Esta é a NV230A. Não é incrível nem terrível. Parece um filme caseiro gravado em DVD. Esta é a NV580A. A filmagem não é incrível nem terrível. Parece um filme caseiro gravado em DVD. E esta é a câmera de 2010. Vou lhe dar o número do modelo mais tarde. É segredo. Por enquanto, não parece incrível nem terrível. Parece um filme caseiro sendo gravado em DVD. Embora seja widescreen, enquanto os outros não eram. Na verdade, está usando exatamente o mesmo número de pixels. 720, 480. Está apenas esticando-os horizontalmente para usar uma proporção de 16:9 quando você reproduz. Na verdade, é assim que todos os DVDs widescreen funcionam. A imagem de cada câmera parece quase a mesma que você obteria de uma boa filmadora mini DV. A desta pode parecer um pouco melhor porque é muito mais nova do que as outras, mas ainda é apenas DVD. Os controles em todas elas são indiscutivelmente os mesmos. A mais nova usa apenas uma tela sensível ao toque, enquanto as outras duas usam pequenos joysticks para navegação. No geral, os recursos das opções que você pode escolher são praticamente as mesmas de qualquer outra filmadora desta. Você tem seu zoom, sua exposição, sua compensação de luz de fundo. Esta aqui é nova o suficiente para ter uma foto noturna e estabilização de imagem. Mas, realmente, a única coisa que falta em qualquer outra filmadora contemporânea são todos os efeitos de vídeo digital bobós. O tom sépia, o mosaic. Mas acho que essas coisas estavam perdendo popularidade naquela época de qualquer maneira. Então, essas são praticamente o padrão para 2000. Agora, caso você tenha notado em um close, elas têm slots para flashcard. Esta tem um suporte para cartão SD bem aqui, mas elas não são para gravar vídeo. Na verdade, elas são para gravar fotos. Coisa que nerds turbo como eu nunca notam. Elas porque temos um dispositivo construído especificamente para cada coisa que fazemos em nossas vidas, é que a maioria das filmadoras, começando em 2000, na verdade algumas voltando ainda mais, tem um botão de foto. Esta câmera mini DV tem, e eu não tenho ideia real do porquê. Nesta, pressionar o botão grava apenas 4 segundos de uma imagem estática. Não entendi. Não sei qual é o propósito disso. Com estas, no entanto, faz muito mais sentido. Fui informado de que os sensores nessas câmeras têm, na verdade, resolução mais alta do que o necessário para vídeo. Então, embora façam definição padrão, eles estão fazendo um binning de pixels para obter melhor ruído.
Então, se você pressionar o botão de foto em uma dessas câmeras, ele tirará uma foto na resolução real total do sensor e a salvará no cartão SD. Não parece incrível, mas parece melhor do que você esperaria? Então, eu poderia tirar uma selfie. Mas o mais incrível sobre isso é que, como eles são anteriores a LEDs decentes e ultra brilhantes, eles realmente têm tubos de flash de xenônio na frente deles. Os 2000 foram uma época incrível para se estar vivo. Depois que você termina de filmar, você começa a entrar nas coisas que a mídia de disco realmente permite. Então, posso ir para o modo de reprodução aqui, e há quase imediatamente uma grade de miniaturas de todos os clipes que filmei neste disco. Basta selecionar um. Posso começar a reproduzi-lo imediatamente, e se algo acontecer no meio, posso simplesmente sair desse modo, apertar o botão de gravar, e instantaneamente estamos gravando novamente. Há pequenos atrasos. O cabeçote do laser e a unidade óptica não podem se mover instantaneamente. Ele tem que procurar daqui para aqui. Um disco rígido seria mais rápido, mas é tão mínimo que você realmente não se importa com esses caraçalhos. Eu realmente não estive em uma situação ainda em que apertei o botão de gravação e ele não estava pronto para gravar. Então isso significa que essas filmadoras são praticamente as primeiras na história em que fazia sentido revisar sua filmagem logo após a filmagem. A coisa que agora chamamos de shipping com os CLS digitais. Então, esse é um grande aumento de recursos em comparação com a fita de vídeo, mas uma grande lacuna gritante de recursos em comparação com a fita de vídeo é que você não pode gravar sobre nada. Falaremos mais sobre isso mais tarde, mas, de modo geral, você não pode excluir um vídeo depois que ele estiver no disco. Isso fica particularmente emocionante porque os primeiros não suportam DVD e WW. Não sei porque o formato estava disponível na época em que eles foram lançados, mas eles só aceitam R, ou DVD RAM. Isso significa que, depois que você grava um vídeo, fica preso a ele. E isso meio que destaca uma desvantagem primária dessa mídia. Você não consegue simplesmente gravar e remover dados livremente. Então, se você tivesse um DVD R, depois que gravasse, pronto. Você tem o que estiver lá, nunca mais poderá usá-lo. E com um DVD RAR e W, depois que eles ficaram disponíveis em filmadoras, você podia reutilizá-lo, mas tinha que apagar tudo. Você não podia simplesmente excluir um clipe. Isso não é super ideal. Então, em termos de flexibilidade, os discos naquele momento eram realmente menos convenientes do que a fita de vídeo. No entanto, não estou convencido de que isso realmente incomodou alguém. Muitas pessoas usaram fitas gravando uma, colocando-a em uma caixa, gravando outra, colocando-a em uma caixa, e em seguida, comprando mais fitas quando elas acabassem. E as pessoas que queriam reutilizar sua mídia, bem, elas tiveram que esperar até o DVD RW. Mas naquele ponto, apagar um disco inteiro provavelmente não era um grande problema, porque quem começa a gravar sobre uma fita, quando quer salvar certas partes dela, a maioria das pessoas provavelmente está bem perder a coisa toda naquele ponto. Então não tenho certeza se isso foi realmente um grande problema, mas é uma coisa estranha para se acostumar. Agora, revisar filmagens em campo é um truque legal, mas certamente não é o objetivo principal disso. Como foi assistir ao vídeo em casa quando você terminou? Bem, é por isso que fiz este vídeo. Se eles apenas gravassem vídeos e fizessem discos e fosse só isso, acho que não conseguiria criar uma narrativa. As coisas que nos fazem interessados em coisas antigas geralmente são suas falhas. Elas têm falhas. As duas gerações anteriores de filmadoras faziam vídeos que você só podia reproduzir da filmadora conectando-a à sua TV. Agora você pode fazer isso com estas. Todas elas têm saída AV. Mas por que não podemos simplesmente tirar o DVD e reproduzi-lo na TV? Não é essa a ponte que nos venderam? Os anúncios e manuais dessas filmadoras fazem essa promessa. Eles oferecem retornar aos dias felizes do VHS, quando você podia tirar uma fita direto da filmadora, colocá-la no seu videocassete e reproduzi-la como um filme alugado. Na medida em que isso funciona, funciona muito bem. Existem limitações. Vamos começar com o pé direito. Vou gravar um vídeo nesta filmadora e colocá-lo no decodificador da minha namorada. E veremos como fica. Isso está sendo reproduzido como qualquer DVD comercial normal. E como você pode ver, a filmadora criou um menu com miniaturas individuais para cada um dos clipes que gravei, já que ela faz um novo clipe toda vez que você aperta o botão. Se você pensar sobre isso enquanto estiver gravando, e você se certificar de criar clipes apenas para coisas que são interessantes, assumindo que você sabe o que está por vir. Caso esteja gravando, você pode criar um disco que permitirá navegar pelas miniaturas para que você possa procurar eventos interessantes e selecioná-los no controle remoto do DVD. Dado um usuário bastante determinado, que está disposto a trabalhar dentro das restrições da câmera e de seu meio, isso é um triunfo de design porque transforma uma pessoa que não sabe nada sobre edição de vídeo e normalmente teria produzido uma fita de vídeo com 2 horas de conteúdo. E nenhuma maneira de encontrar algo interessante em alguém que possa produzir um trabalho acabado e polido que você possa... Você não precisa pendurar a câmera na TV com um cordão e apenas sentar no sofá e selecionar os momentos mais interessantes de uma festa, ou jogo de futebol, ou qualquer outra coisa que as pessoas gravem com câmeras de vídeo sem nenhum esforço. Isso é bem legal. Quando este sistema funciona, funciona muito bem.
O problema é que criar DVDs não é tão simples quanto gravar um videotape. Com a fita, você começa a gravar e para de gravar. Não faço mais isso. Com o DVD é um pouco mais complicado do que isso. A filmadora DVD foi projetada para parecer simples, e os fabricantes realmente tentaram. Mas por baixo do capô, o DVD é realmente sofisticado, e eles não conseguiram esconder toda essa sofisticação do usuário. O vídeo que acabei de gravar neste disco, se eu colocar no meu PC, não haverá arquivos. Se eu levar para cima e colocar no DVD player da minha namorada, ele dirá que o disco está vazio. Isso ocorre porque a mídia óptica gravável é incrivelmente complicada. Se você for bem jovem, provavelmente está familiarizado com alguns formatos de mídia graváveis. CDR, CDAW, DVD, RDVD, RWDVD, DVDR, DVDAB, DDR, DDR, discos de dupla face, discos de camada dupla amor. Eu poderia continuar, mas esses são todos os que tiveram sucesso. De modo geral, aqueles com R no nome, você pode colocar no gravador e escrever uma vez. Os outros você pode apagar e escrever novamente. Mas com todos esses formatos, você não precisa gravar no disco inteiro de uma só vez. Você escreve um pouco de dados e pode escrever mais dados posteriormente. Mas não é tão simples assim. Pesquisei como os discos ópticos funcionavam por tanto tempo e tive uns 20 minutos de exposição aqui. E quando voltei e li, eu estava apenas falando em línguas. Deixe-me ir com os detalhes. Antes de poder ler quase qualquer disco gravado, você precisa finalizá-lo. Finalizar um disco é um processo no qual o gravador grava algumas informações especiais necessárias para que outras unidades encontrem os dados que você acabou de ler. Depois de finalizar o disco, você poderá lê-lo em praticamente qualquer unidade, pelo menos hoje em dia. Mas como o nome indica, você não pode gravar mais dados nele. Essa finalização estava presente em quase todos os formatos de disco e colocou os designers de câmeras de vídeo em apurados. Se você quiser gravar vídeo em disco, ele não poderá ser finalizado. Mas se quiser reproduzir o disco, ele precisa ser finalizado. Então, como você grava um vídeo, depois o reproduz e depois grava mais vídeo? Você não pode. Se você tem um DVD Rhino e o coloca na sua filmadora e grava 5 minutos de vídeo nele e quer vê-lo imediatamente, você tem que finalizá-lo. E depois de fazer isso, você terá um disco de 5 minutos. Não importa quanto tempo durava antes, agora é um disco de 5 minutos. Se for um DVD-R, é isso. O resto simplesmente desapareceu. Se for um DVD rádio, você pode limpar o disco como dissemos antes. Você tem que rodar tudo de uma vez, ou em algumas filmadoras você pode desfinalizá-lo. Eu não sei o que é isso. Eu li um monte de patentes e outras coisas e não consegui descobrir o que a desfinalização faz, ou se realmente deveria funcionar aí. Então não sei se quebra a compatibilidade com algum DVD player, mas pelo menos existe essa opção. Se a sua filmadora pode fazer isso de novo, isso não existia nos primeiros anos das filmadoras em DVD. É super irônico que, com todos os benefícios da memória de acesso aleatório, isso na verdade tire toda a capacidade de usar a mídia com flexibilidade, da mesma forma que você faria com a fita de vídeo. Claro, você ainda pode conectar sua câmera de vídeo a uma TV e reproduzir o vídeo sem finalizar. O que nos leva a uma questão interessante. Como mostrei anteriormente, posso gravar um clipe sobre isso e pressionar o botão play e assistir imediatamente ao clipe. Sem finalização. Assim, a câmera de vídeo pode lê-lo sem finalização. Por que outras coisas não podem? Procurei toda a documentação que pude. Até li algumas patentes e não consegui encontrar nada que explicasse como esse truque era feito. Mas se esta câmera pode fazer isso, se todas essas câmeras podem fazer isso, por que jogadores não poderiam fazer isso? Por que meu PC não consegue fazer isso? Se você não precisa da finalização para ler o disco, então não podemos simplesmente não finalizar e dizer que sim? A coisa toda parece idiota e inexplicável e não consigo entender por que isso foi necessário ou por que nunca foi consertado. Agora o melhor de tudo é que a decisão de quando finalizar cabe a você por necessidade. A filmadora não consegue saber quando você terminou de gravar e está pronto para estragar o resto do seu disco. Então você tem que tomar a decisão de quando bloquear o disco. Também não é óbvio como fazer isso. Mesmo que lhe digam, você tem que finalizar o disco, você tem que vasculhar os menus e começar a navegar por eles para encontrar a opção para isso. Não há nenhum botão na câmera que faça isso e nunca está na primeira página do menu quando você o abre. Mesmo que você tenha preenchido o disco inteiro e não haja outras opções para prosseguir, ainda será necessário que você vá ao menu e encontre a opção de finalizar e então selecione, sim, eu definitivamente quero fazer isso. Não há mais nada que você possa fazer e ainda é necessário que você faça isso. É um desastre de Ushis. Só consigo imaginar o inferno dos seus pais ligando para você várias vezes dizendo que gravaram um vídeo na festa de aniversário da sobrinha ou algo assim e não conseguem ler e o disco está estragado e você tem que finalizar, mãe, como eu te disse da última vez. E então você tenta orientá-los a encontrar a opção nos menus, porque você só lembra vagamente onde está. E toda vez que eles tentam ir direto para o menu, ele não responde imediatamente porque a câmera tem um processador lento. Então eles clicam de novo, e ele armazena a entrada, e eles acabam 2 menus acima, e eles estão surtando. Eles perdendo o controle. Tipo, eu acho que o vídeo sumiu. E você fica tipo, não. E tudo isso não é culpa deles, porque isso é uma coisa estranha de se ter que fazer. É uma coisa estranha de se ouvir. Você tem que fazer isso e aprender quando deve fazer isso, e quando não deve fazer isso, e quais são as desvantagens. E é simplesmente ridículo.
Eles não conseguiram isolar o usuário disso de forma alguma. Isso é uma droga. Mas também parece ser uma qualidade inevitável do meio. Esses discos são baseados em tecnologia que não era para isso. Eles não foram projetados do zero para fazer isso. E estão sendo moldados e não se encaixam direito. Tenho que presumir que toda essa bobagem de finalização foi realmente irritante para os consumidores, causou todo tipo de confusão e provavelmente levou a um comportamento realmente estranho. Você sabe como as pessoas deixam seus pratos sujos por um dia inteiro porque a máquina de lavar louça não está cheia e elas não querem lavar uma carga que não esteja cheia. Deve ter gente andando por aí em junho com filmagens de Natal em suas filmadoras porque... Ei, tem 10 minutos de instanteza. Não quero desperdiçar 10 minutos. Falando em minutos desperdiçados, vamos falar sobre quanto tempo leva para finalizar um disco em um PC. Finalizar um disco leva, não sei, 10 segundos. Acho que nunca vi isso demorar mais nessas filmadoras. Demora mais. Por razões que não consigo nem começar a compreender, finalizar um disco nessas filmadoras parece exigir a gravação em toda a superfície do disco, no que parece ser pior do que a velocidade em tempo real. Então, de acordo com o manual, no pior cenário, finalizar um disco pode levar 35 minutos. Não achei que isso pudesse ser verdade quando li. Só pensei, não, isso é algum tipo de, isso é estranho, o disco tem erros. Talvez tenha sujeira ou algo assim. Eles estão se preparando para regravações, certo? Configurei minha filmadora, gravei alguns minutos de vídeo e fui finalizá-lo. E honestamente ele disse que levaria aproximadamente 33 minutos. Acho que deve estar apenas gravando dados vazios em toda a superfície do disco. Não sei o que pode estar fazendo. Melhor ainda, anos mais tarde foram introduzidos os DVDs de camada dupla. E o pior tempo de finalização para eles parece ser de 2 horas. Caramba! Isso é terrível. A gravadora é que o tempo de espera diminui conforme você enche o disco. Então você realmente só atinge esses tempos de finalização ridículos se você mal usar um disco. Se você encher tudo, como provavelmente muitas pessoas fizeram, leva apenas alguns segundos. Então isso o torna melhor, mas não ótimo. Além disso, você não pode finalizar a menos que esteja em energia K. Ele não fará isso se estiver em uma bateria. É ótimo que a Hitachi tenha percebido isso, porque quem se daria ao trabalho de verificar a bateria antes de iniciar uma finalização? Eu não faria. Eu nunca me lembraria de fazer isso. Mas se você estiver na casa de um amigo e tudo que você tem é um saco de baterias extras, e você não trouxe o adaptador serrar realmente incômodo, você está sem sorteio. Deixe-me explicar o que quero dizer com o adaptador CA incômodo. Com filmadoras, muito raramente você terá uma assim, onde ela tem apenas um plug DC. Muito simples, direto. Eu adoro isso. Não é assim que a maioria das filmadoras funciona. A maioria das filmadoras é alimentada por algo assim. Veja, tire a bateria da câmera, e então você tem esta placa de plástico aqui, e a placa tem contatos nela. Eles estão no mesmo padrão da bateria. E você pega essa placa e a coloca na parte de trás da câmera onde a bateria iria. Eles são chamados de substitutos de bateria. Eu odeio esse termo, pois ele é feito para parecer e dar a sensação de uma bateria, mas não é uma bateria. Eu os chamo de diodos de bateria. Então, você pega isso e conecta com um conector proprietário, geralmente no seu carregador de bateria. Então agora você tem essa coisa de cabo múltiplo desajeitada com essa conexão fraca no meio. E você não consegue nem carregar uma bateria aqui enquanto estiver usando a filmadora. Essas coisas são terríveis quando são novas, mas além disso, quase todas se foram. Toda vez que alguém compra uma filmadora usada, essa coisa foi perdida. Ou eles simplesmente jogam fora e colocam apenas a filmadora no eBay. O que significa que quando essa bateria acabar, se eu não puder comprar uma nova, essa filmadora vira uma abóbora. O mesmo com todas as outras. Essa é uma crítica nerd. Provavelmente não incomodou muitos consumidores, mas os 15 minutos anteriores foram um incêndio de lixo de desastres de experiência do usuário. Acabei de explicar um monte de coisas sobre essas filmadoras que você não precisa saber, e acho que isso está nos levando a algumas razões. Elas podem não ser lembradas com tanto carinho quanto outros tipos de filmadoras. Não estou dizendo que elas falharam. Acho que muitas pessoas dirão que algo falhou quando não tinham uma, ou 80% das casas não tinham uma. E essa é uma métrica que só deveria importar para CEOs. Se você é um CEO, não me importa o que você pensa. Havia tantas filmadoras de DVD vendidas por tanto tempo, que pelas únicas métricas que importam, essas coisas devem ter sido bem-sucedidas. Mas suspeito que elas não eram amadas. Acho que as pessoas tinham essas e as usavam, mas não acho que elas sentiam o tipo de apego que sentiam pelas filmadoras VHS, onde elas meio que se casavam com elas. Acho que eles devem ter sido um pouco menos transparentes do que as pessoas prefeririam, e muito menos transparentes do que os modernos do tipo cartão SD, que você usa até que diga que o cartão está cheio e não há literalmente mais nada em que pensar. E se você não está convencido, então preciso falar sobre algumas das outras limitações do formato. A coisa da finalização é estranha, mas os nerds provavelmente conseguiriam descobrir. Há muitas coisas sobre eles que a maioria dos nerds provavelmente não consegue descobrir. Incluindo eu, Kelson. Por exemplo, muitas filmadoras permitiam que você gravasse em 2 modos diferentes, vídeo em DVD ou DVD VHS.
Ambos gravam o mesmo tipo de filmagem, mas em formatos diferentes no disco. O formato de vídeo em DVD é o que será reproduzido em qualquer reprodutor de DVD do consumidor. O VR é destinado especificamente para gravadores de DVD. Então, não apenas filmadoras, mas unidades autônomas dedicadas. Não sei para que eram usadas ou quem as comprou. Acho que você poderia usá-los para propósitos de DVR ou algo assim, mas a vantagem deles é que de alguma forma eles permitem que você exclua e corte clipes em um DVD ou W sem ter que limpar o disco inteiro. Não sei como, e não é muito relevante para a maioria dos consumidores, mas muitas dessas filmadoras fariam você decidir qual modo usar, sem ter ideia para que serviu o outro. Outra coisa é a estranha confusão de DVD versus DVD. Há outras pessoas que podem explicar isso melhor do que eu, mas tenho que colocar um aviso aqui. Muitos dos problemas que descrevi até agora e alguns outros problemas que descreverei mais tarde podem desaparecer se você usar Media Plus R ou Plus RW. Vou me safar aqui e dizer que não consegui entender, o que significa que a maioria dos consumidores não conseguiu entender. E a maioria dos consumidores provavelmente comprou o que era mais barato ou mais disponível. Então você tem que assumir que o menos R, o menor denominador comum, era o que a maioria das pessoas percebia como isso. Então vou apenas seguir com isso. Além disso, os primeiros modelos não suportavam esses formatos de qualquer maneira. Então, dado que a maioria dos consumidores provavelmente não entendia que DVD RRR eram formatos diferentes, imagine a experiência de folhear o manual e ver as tabelas que explicam o que você pode e não pode fazer dependendo do formato que você tem. Eu olhei para elas e não consegui entender nada. Eu não sei qual é o melhor disco ou se você simplesmente tem que ter discos diferentes para propósitos diferentes. E eu sou altamente técnico. Imagine como é para alguém que não é. Eles têm mais tabelas e até fluxogramas. É simplesmente desconcertante. E algumas delas não fazem sentido algum. Mesmo tendo tentado, há pontos no fluxograma onde eu juro que dizia que se você desfinalizar um disco, ele excluirá o menu do disco. Mas então eu tentei e ele apenas criou um novo. Então, o que isso significa? Isso quebra a compatibilidade com alguma coisa? Eu não tenho ideia. É tudo muito assustador. Eu não gosto disso. A experiência toda é simplesmente intimidadora. Mesmo que você não se importe com nada disso, você só quer bater um disco no dispositivo, deixá-lo nos padrões e apertar gravar. Você ainda encontra problemas de tempo de execução. O formato original de vídeo portátil de grande sucesso foi o VHS. Ele tinha apenas 30 minutos por fita, o que era bem doloroso. Ninguém gostava disso. Mas no final dos anos 80, eles amenizaram isso. Você podia gravar no modo EP, o que lhe daria, eu acho, 1 hora, 2 horas de vídeo em uma dessas pequenas fitas. Você tinha que diminuir a qualidade para fazer isso. O EP não parecia tão bom. Mas quando você chegou à fita de 8 polegadas e chegou à fita mini DV, ele permitia que você fizesse 1 hora no modo de qualidade mais alta. Então as coisas melhoraram muito. Então, o DVD apareceu, nos derrubando de volta para 30 minutos. O DVD-R original de 1,4 GB e 8 cm só pode armazenar 30 minutos de vídeo. Eventualmente, eles lançaram DVD-RG chamada dupla, o que nos levou de volta para 60 minutos, mas eles chegaram tarde e custaram mais. Também havia DVD-RS de dupla face, mas você tinha que virá-los na metade do caminho. Então você pode muito bem ter trazido 2 discos com você, na verdade. Mas assim como seus formatos de videocassete, você pode estender seu tempo de execução em DVDs, diminuindo seu nível de qualidade. Você sabia que os DVDs suportavam taxas de bits e resoluções mais baixas? Eu não tinha ideia até ler na parte de trás de uma caixa de DVDs que comprei esta câmera aqui. Suporta 3 modos extra fino e padrão. Aqui estou gravando no nível máximo de qualidade de 8 megabits. Aqui estou gravando no nível médio de qualidade de 6 megabits. E este é o nível mínimo de qualidade de 3 megabits. Agora, quando testei isso antes, pareceu muito bom para mim. E acho que para muitas pessoas isso pareceria bom. Neste modo, você pode obter 60 minutos de vídeo em um DVD-R de um lado, e se você tiver um de 2 lados ou de camada dupla, pode obter até 2 horas de vídeo. Colocar 2 horas de vídeo em um único disco em 2004 foi muito legal, mas, novamente, você tinha que saber que isso estava lá e quais eram as compensações. Então, a maioria das pessoas provavelmente nunca usou. A propósito, a resolução desses modos é interessante. A filmadora de DVD de 2010 grava na resolução total de DVD de 720x 480, mas o modelo de 2004 nunca o faz. Seus 2 níveis de qualidade mais altos gravam em 702 por 480, e o modo de qualidade mais baixo grava em 352 por 480. Agora, esses números são todos estranhos. Não sei de onde eles vêm, mas eles são parte da especificação do DVD, aparentemente. O terceiro, no entanto, é interessante porque é realmente mais alto do que largo. Então, ele está gravando no modo retrato e depois esticando para a paisagem. Agora, há muitos formatos de vídeo que jogam fora alguma resolução horizontal para economizar espaço porque não notamos a resolução horizontal. Mas nunca vi um que estivesse realmente sendo filmado na proporção oposta de como será exibido. Se tudo correr bem, colocarei um videoclipe aqui mostrando como fica se você não esticar. E na minha cabeça é bem maluco. Tudo bem, então as filmadoras de DVD eram uma bagunça. Elas eram peculiares. Você tinha que ser esperto para saber como operá-las efetivamente. Elas provavelmente confundiam muitas pessoas, mas no final das contas funcionavam. Quer dizer, de modo geral, essa coisa fez tudo o que eu pedi para fazer, exceto por essas 2 coisas estranhas que você precisa saber.
Além disso, se você está se perguntando como elas lidam com tremores, não tive problemas até agora com a gravação de vídeo enquanto movia a câmera. Enquanto gravava o último clipe, eu estava desparafusando a do tripé e nada aconteceu. Então eles parecem ser bem robustos, mas são estranhos. A questão é que, se você fosse esperto, se você fosse um grande nerd naquela época, há uma boa chance de que você não estivesse tão interessado em colocar vídeo em um DVD player normal. Você provavelmente estava mais interessado em colocá-lo em computador em 2004. Bem, se você está fazendo isso, você pode realmente usá-los em um modo muito melhor. Agora podemos falar sobre DVD-RAM. Você pode não saber que os discos DVD-RAM existiam. Eu acho que eles não foram notados pela maioria das pessoas, e não tenho certeza do porquê. Era uma tecnologia muito legal. Ela foi lançada no final dos anos 90 junto com o DVD, e forneceu um formato muito melhor para a maioria do que os nerds fazem. Se este fosse um vídeo sobre DVD-RAM, faria uma pesquisa aprofundada e descobriria qual era a história toda. Não é. Então eu só vou dizer que eu acho que seria um artefato cultural indelével, algo que todo mundo lembra de usar e ama, mas quase ninguém parece lembrar de usar, e eu não tenho ideia do porquê. Eu mencionei antes que DVD-WIs não podem ser apagados. Se você colocar um arquivo em um, ele fica lá até você apagar o disco inteiro. Isso não é 100% verdade. Se você tivesse, por exemplo, uma máquina Windows XP, você poderia colocar um disco nela e simplesmente apagar um arquivo dela e o arquivo desapareceria. Então você poderia colocá-lo em outro computador e ele ainda estaria perdido. Você poderia substituí-lo e ele seria substituído. Mas isso só foi possível por um truque. Eram todas ilusões. DVDs e Blu-rays usam um sistema de arquivos chamado UDF, que é projetado especificamente para permitir truques como esse. Resumindo, quando você apaga um arquivo de um desses discos no seu PC, ele apenas marca o arquivo como inexistente. Ele ainda está lá no disco, você só não consegue vê-lo. Se você sobrescrever um arquivo, a versão antiga ainda está lá. Ele apenas grava uma nova versão e vincula apenas a essa. Porque tudo isso é uma ilusão. Conforme você sobrescreve ou apaga arquivos, o disco ficará cada vez menor à medida que ele se enche de versões antigais. Se for um DVD-R, eventualmente será impossível gravar qualquer outra coisa nele. E se for um RAW, você terá que apagá-lo antes de poder usá-lo novamente. Então isso é um truque bonitinho, mas na verdade não resolve o problema de os quererem usar discos como pendrives. O DVD-RAM pode ser usado como um pendrive. E preciso de um laptop. Vou colocar este disco DVD-RAM na unidade. Ele aparece como qualquer outro DVD. Mas se eu selecioná-lo, posso pegar um arquivo e arrastá-lo para o disco. Ele começa a copiar para o disco como se fosse uma unidade flash USB. Quer dizer, não está copiando muito rápido. São cerca de 900 KB segundo, o que não é quente, mas não precisei usar um programa de gravação. Não há sessões, não há finalização. Quando terminar, estará pronto. Devo mencionar que esta não é uma unidade especial. É um gravador de DVD padrão completamente inútil de um laptop empresarial Dell de 2011. Se você tiver um gravador de DVD ou um gravador de Blu-ray, ele quase certamente fará isso também. E então, uma vez lá, posso simplesmente excluí-lo. E agora o arquivo se foi. Quer dizer, os bits provavelmente ainda estão no disco, mas não estão mais marcados como sendo idosos. Então, quando eu vou colocar outro arquivo lá, ele vai sobrescrevê-los. Eles surgiram mais ou menos na mesma época do DVD, e não sei por que não tiveram uma aceitação massiva, porque eles fazem basicamente o que os pendrives fazem. Para todos os efeitos, eles são apenas drives USB lentos. Eu acho que eles foram feitos para substituir o magneto óptico em uso profissional. Mas eles poderiam ter sido usados por qualquer um, e de fato qualquer um que comprasse uma dessas filmadoras poderia usar DVD-RAM nela. O disco que eu tenho nessa filmadora agora é DVD-RAM. Deixe-me mostrar para você. Você pode dizer que é DVD-RAM porque tem essas pequenas marcas estranhas. Pelo que eu entendi, eles são chamados de setores rígidos. Eles basicamente delineiam o início e o fim de pedaços de dados no disco para que quando o laser for fazer uma operação de leitura ou gravação, ele possa localizar precisamente um ponto específico. Isso permite que ele apague apenas um pedaço de dados e o regrave. Até onde eu entendi, eles não são realmente diferentes de DVD-WWC. Eles apenas fornecem informações extras de localização, o que permite que a unidade direcione precisamente um pedaço de dados e substitua ou exclua. Isso altera fundamentalmente como a mídia funciona. E agora você pode simplesmente excluir e substituir dados livremente. Então isso significa que podemos fazer isso. Olá, sou eu aqui. Vou tirar o disco desta filmadora, colocá-lo neste computador. A coisa que eu disse que você não poderia fazer. Agora, se eu for para o disco aqui e arrastar este arquivo para o VLC. Olá, sou eu. Aqui estou. Aqui estou. Então isso é muito legal. Por que você usaria DVD-R ou DVD-ROB? É porque eles não leem em players normais. Claro que não. Não podemos ter coisas boas. Não sei por que o DVD-RAM não era suportado na maioria dos players. Havia alguns que conseguiam fazer isso, mas meu entendimento é que muitos não fariam. Então, isso estava praticamente morto na videira. Nunca iria a lugar nenhum no que diz respeito aos consumidores, porque naquele momento, muito poucas pessoas queriam colocar vídeos em seus computadores para esse propósito.
Funciona fantasticamente. E acho que você também poderia colocar esses discos nos gravadores de DVD comerciais mencionados acima e eles tocariam. Mas para a grande maioria das pessoas isso era completamente irrelevante. Mas se você fosse uma das pessoas a quem isso se aplicava, era incrível. Todo mundo estava usando suas câmeras mini DV, sentados esperando os dados serem reproduzidos. Você estava voltando para casa depois de gravar algum vídeo, conectando essa coisa em seu computador como um cartão SD e apenas copiando os arquivos. A RAM de DVD é inquestionavelmente muito legal, e quando você adiciona uma dessas filmadoras, ela corrige todos os problemas. Todo o absurdo de finalização vai pela janela. Ter que se importar com o tipo de disco que você está usando vai pela janela é praticamente uma filmadora flash moderna, exceto que usa um meio um pouco mais lento. Ela funciona exatamente da mesma forma que minha Canon Vixia em todos os sentidos concebíveis. No final dos anos 2000, conforme a banda larga se proliferou e as pessoas começaram a comprar computadores e grandes discos rígidos e tudo mais, isso poderia ter começado a se tornar muito mais relevante, pois as pessoas queriam colocar mais vídeos em seus computadores e compartilhá-los online e assim por diante. No entanto, os pendrives estavam caindo de preço. Filmadoras com disco rígido estavam surgindo. Então, o DVD RAM nunca teve a oportunidade de brilhar como poderia. Mas cara, eu queria ter um desses antigamente. Eu teria adorado. Tudo bem, tenho que engolir seco aqui. Parece que fui um pouco duro demais com o CAD quando estava editando este vídeo. Eu tive que tirar as filmagens dos discos DVD RAM que gravei nas filmadorais. Descobri que não importa o quão cuidadoso você seja, você vai tirar as impressões digitais deles. E se você tirar as impressões digitais deles, eles não vão ler. Não importa o quão pequena seja a mancha, a unidade simplesmente as cospe de volta. Então parece que o CAD era absolutamente necessário. E isso só torna a decisão da Hitachi de colocá-lo em uma filmadora quando não havia outro equipamento para recebê-lo até mais selvagem. Mas acho que simplesmente não havia opções. Quer dizer, a Hitachi poderia ter lançado uma unidade de PC que suportasse os cartuchos menores, mas não conseguiu encontrar evidências de que eles, ou qualquer outra pessoa, tenha feito isso. Então, novamente, os 2000 foram uma época louca para se estar vivo. E peço desculpas ao DVD RAM CAD, fui maldoso com você. No entanto, apesar do fato de que discos rígidos e cartões SD logo eclipsariam a necessidade de qualquer tipo de mídia física, as filmadoras baseadas em disco não morreram lá. O próximo modelo aqui é o Hitachi Deside de Tenha. De novo com o Hitachi, eles estavam fazendo drives ópticos e discos. Então, toda vez que um novo formato era lançado, eles eram os primeiros a comercializar. Com um monte de coisas assim, este não é um salto muito lógico. Quer dizer, ele pega Blu-ray. O Blu-ray tinha sido lançado. Era um novo formato de vídeo. Obviamente, haveria uma filmadora Blu-ray. Então, aqui está. Como os outros, ele grava em um disco de 8 centímetros. Só que desta vez é um Blu-ray. Este é um Nether. Se você está curioso sobre a diferença entre um RW e um RE, não há nenhuma. Houve uma espécie de briga de tapas no fórum Blu-ray e eles decidiram mudar a terminologia que todos estavam acostumados. Para uma que não fazia sentido. Na maioria dos sentidos funcionais, isso é indistinguível das filmadoras de DVD, exceto que, é claro, ele grava em HD. Ele grava 1920 por 1080 entrelaçado, é claro. Mas ninguém conseguiu HD progressivo em 2008. Além do salto para alta definição, todos os pontos positivos e muitos dos negativos ainda se aplicam. Ele grava da mesma forma que gera menus automaticamente. Você pode reproduzir os discos em um aparelho Blu-ray de mesa. Sério, a maior mudança é que este leva apenas alguns segundos para finalizar o disco, independentemente de quanto você grava. Ele também obtém cerca de 1 hora de vídeo em um disco com alta taxa de bits, o que é muito legal. Embora a alta taxa de bits aqui não pareça contar tanto. Aqui está a gravação BD tem a 16 megabits. Aqui está a gravação BD tem a 8 megabits. E aqui está ela gravando a 5 megabits. Agora, aos meus olhos, nenhuma delas pareceu tão boa quando eu testei. Esta nem está gravando em resolução máxima. Ela está gravando a 1440x 1080. E na verdade é uma resolução 4.3. Que está sendo esticada para 16.9, assim como os discos DVD widescreen fazem. Isso é algo bem comum para as primeiras filmadoras, gravando em HD para fazer 1440, 1080 completos. Há até alguns equipamentos profissionais que fazem som. Ela só economiza muito espaço ao jogar fora alguns detalhes horizontais que a maioria das pessoas nunca notará. Agora, como um dispositivo conveniente, fácil de usar e acessível ao consumidor que grava no mesmo formato que o vídeo HD usava, isso parece tão relevante quanto as câmeras de DVD, exceto que isso não está realmente gravando em Blu-ray. Sim, ele grava em Blu-ray se você quiser, mas também tem um disco rígido integrado e pode gravar em cartão SD. Foi daí que veio o vídeo que acabei de gravar, Easy. Devo mencionar que a Hitachi realmente fez 1 tonelada de câmeras híbridas como essa ao longo dos anos 2000. E o nome delas no Japão era U. Não U. Não estou brincando. Quando pesquisei isso no eBay pela primeira vez, continuei vendo essas coisas listadas com U, entre aspas, e pensei que fosse algum tipo de técnica de pesquisa de SEO. Não, é assim que elas são chamadas no Japão. Não tenho ideia do porquê. Então você pode alternar entre os 3 formatos muito facilmente, apenas girando o botão na parte de trás para alternar entre os modos. E não há diferença em como ele grava o vídeo. Eu só usei o cartão SD para gravar porque são exatamente os mesmos arquivos que seriam gravados no disco Blu-ray. É muito mais fácil colocá-lo no meu computador. Então, tudo se resume à conveniência.
Se você quisesse um tempo de execução longo, você filmaria no disco rígido. Se você quisesse conveniência, você filmaria no cartão SD. E se você quisesse algo que tocasse em um decodificador, você filmaria no Blu-ray. Para muitas pessoas, a capacidade de Blu-ray disso seria irrelevante. Se você ganhasse isso de presente ou porque estava em promoção ou algo assim, você poderia simplesmente ignorar essa parte e usá-la como uma câmera híbrida de disco rígido SD. E tenho certeza de que isso aconteceu muito. As pessoas que teriam se interessado pelo componente Blu-ray seriam pessoas que não eram muito experientes em computadores. Então, elas ainda queriam discos que pudessem reproduzir em seus decodificadores normais, ou pessoas que queriam poder gravar discos para dar a outras pessoas. Mesmo se você tivesse seu próprio PC de última geração naquela época, você não podia depender que seus familiares tivessem um. Então, se você quisesse um vídeo dos primeiros passos dos seus filhos que quisesse levar para a família, você poderia gravar um disco e levá-lo para tocar nos players deles. E a melhor parte sobre isso é que você nem precisava gravá-lo no disco para começar. Há um pequeno botão aqui chamado dublagem, que permitirá que você copie entre qualquer um dos formatos internos. Então você pode copiar do disco rígido para o SD, do Blu-ray para o disco rígido ou do disco rígido para o Blu-ray. Você pode masterizar um disco diretamente na filmadora onde quer que esteja. Então você pode simplesmente gravar tudo no disco rígido. E então, quando você percebe que alguém pode querer um conjunto específico de clipes para assistir na TV, você pode simplesmente selecioná-los, gravá-los no disco e entregá-los ali mesmo. Perceber essa capacidade me levou a essa linda fantasia sobre um homem que espero que exista. Imagine um pai de gadgets, sabe? O tipo que vai a um jogo de futebol para seu filho, grava em sua filmadora e no final, quando está acabando, ele senta lá nas arquibancadas com uma pilha de minidiscos, colocando-os em sua filmadora e executando placas de dublagem do jogo dos investimentos. Ele senta lá queimando esses discos, colocando-os em pequenos envelopes, selando-os com pequenos adesivos que ele imprimiu em sua impressora jato de tinta com suas etiquetas e mãos Avery. Saiu para todos os outros pais. Tenho certeza de que esse homem existiu, e eu amo. Esse tremendo idiota é meu herói. E pernas como eu são tão cínicos que não usaremos ferramentas como essa. Não é nem de longe legal, elegante, correto o suficiente, mas esse cara está vivendo sua melhor vida em algum lugar, ainda rodando Blu-rays nessa filmadora que ninguém assiste. Mas ele está realmente satisfeito com a forma como as coisas estão indo. E estou muito feliz por ele. No final das contas, acho que a maioria das pessoas que comprou essa câmera nunca usou o gravador de Blu-ray. Acho que eles ganharam principalmente como presentes. Eles os compraram porque estavam em promoção. E o Blu-ray era essa coisa legal. E era um bom ponto de bala. Eles nunca acabaram usando-o. E claro, se você ignorar o gravador de disco, não há absolutamente nada que se destaque nessa câmera, exceto que ela era HD em 2008, o que ainda era muito legal na época. Há uma peculiaridade estranha sobre ela. Caso você tenha uma, quer que os arquivos que ela produz, não importa em qual mídia você os grave, eles serão reproduzidos em reprodutores de Blu-ray normais. Eles não serão reproduzidos em um computador atual. Eles deveriam estar apenas reproduzindo H264, realmente a mesma coisa que esta câmera está produzindo. Mas eu os coloquei em todos os programas que eu tinha. VLC, MPC, AVI, Demus, todos os programas que eu normalmente uso para visualizar ou converter arquivos simplesmente engasgam com isso. Eles reproduzem o áudio, mas nenhum vídeo. As pessoas tentaram descobrir o que há de errado com isso. E pelo que podemos dizer, é apenas definir alguns sinalizadores incorretamente no arquivo que apenas confunde o inferno do FFT. O Adobe Premiere pode lê-lo, e o software que vem com a câmera pode lê-lo naturalmente. Ele veio com um disco que tinha um programa Hitachi personalizado, algo que eles encomendaram apenas para reproduzir os arquivos Blu-ray desta câmera em computadores da época. Mas quando você tenta reproduzir os arquivos com isso, ele os carrega no espaço de cor errado e com algum tipo de fenômeno estranho de listras verticais acontecendo. Mas se você passar pelo utilitário de conversão que, tipo, converte para MP4, funciona. Então não tem ideia do que está acontecendo aí. De qualquer forma, isso resume bem a linha do tempo, certo? Quero dizer, são os 2000. Você foi do DVD para o Blu-ray? Então esse é o fim da história do disco. Não exatamente, porque há coisas que aconteceram depois por razões estranhas. Há coisas que aconteceram antes que vale a pena falar. E há coisas que não aconteceram que eu quero cobrir. Primeiro, vamos voltar para a câmera de DVD de 2010, aquela sobre a qual eu estava mentindo para você. O que está por trás da fita? Deixe-me colocar essa coisa firmemente no contexto. O formato Blu-ray chegou ao mercado com força em 2006. A filmadora Blu-ray foi lançada em 2008. Por que você lançaria uma filmadora de definição padrão em 2010? Agora vou revelar os segredos obscuros deste dispositivo. Este é o Sony Radieyo E5 e ele filma em HD. Não, ele não filma em Blu-ray. E não, ele não filma em HD DVD. Esse é um formato diferente. Eles nunca fizeram filmadoras para isso. Eu queria ter uma agora. Isso filma em HD em DVDs. Ele filma vídeo entrelaçado de 1920 por 1080, assim como a câmera Blu-ray faz sim. Ele só faz isso em DVD. Você não pode reproduzi-los em um DVD player normal, é claro, mas como ele grava um AVI e AVI-HD, que é basicamente o formato de filmadora Blu-ray, você pode reproduzir esses discos em um reprodutor Blu-ray. Vejam, eu tenho uma pergunta. Ok, vejo que todo o público está fazendo a mesma pergunta. Isso não seria péssimo? Sim. Como você vai colocar qualquer quantidade substancial de vídeo 1080 em um DVD? Aqueles são muito menores? Esta é uma boa pergunta. Estou feliz que você perguntou o som. Você não pode fazer isso.
O tempo de execução deles é atroz para quem não está acompanhando em casa, a Wikipédia, e uma calculadora, um disco Blu-ray normal tem 25 GB por camada. E na taxa de bits comercial normal de filmes Blu-ray, que aparentemente é de 40 megabits por segundo, isso equivale a apenas 135 minutos de vídeo em um DVD de 1,4 GB? Bem, não é ótimo. Varia. Você pode gravar com taxas de bits diferentes, mas com a taxa de bits total você terá 15 minutos. 15 minutos não é bom. É outra coisa ruim. É isso. Produto inutilizável e sem valor que ninguém iria querer. Aí está. Aos 15 minutos isso seria completamente inutilizável para qualquer pessoa. Esse é um formato inútil que ninguém precisa. Uma câmera que só consegue gravar 15 minutos por disco. Agora, existem maneiras de mitigar som. Se você colocar um disco de camada dupla lá, você recupera até 30 minutos, o que é uma droga, porque nos leva de volta a, você sabe, 1984. Mas a outra coisa que você pode fazer é diminuir a qualidade. Isso diminuirá para taxas de bits mais baixas, assim como todos os outros. Na taxa de bits mais baixa, são 5 megabits, e duram 60 minutos nessa taxa de bits. Mas a questão é, você quer 60 minutos de vídeo de 5 megabits? Bem, surpreendentemente sim, você faria. Isto na verdade parece muito bom. Na verdade, parece melhor do que a câmera Blu-ray. Eu acho que, sendo alguns anos mais novo, este tem ótica melhor, um sensor melhor, e um processador de imagem mais rápido. Realmente é tirando muito mais proveito desses 5 megabits do que a câmera Blu-ray. E como o H264 é muito mais eficiente do que o MPEG-2, ele está aproveitando muito mais os 5 megabits do que uma câmera de DVD. Então, depois de juntar tudo isso realmente faz muito sentido. Este vídeo não ficaria nada mal se fosse reproduzido em uma tela de plasma de 42 polegadas em uma reunião familiar. E você pode obter 60 minutos aqui em um DVD-R barato em vez de um novo disco Blu-ray caro. Então esta câmera é realmente incrível. E para ser justo com a câmera, se você precisar filmar algo que durará apenas alguns minutos, fotografar nos modos de alta qualidade, como este modo de 12 megabits, que é o melhor que esta câmera pode fazer, parece fantástico, parece fantástico. Além disso, não é um produto mal feito. Na verdade, ela ainda tem uma porta HDMI de tamanho normal, que nenhuma das minhas outras câmeras tem, exceto aquela em que estou filmando, que comprei porque tinha uma porta HDMI de tamanho normal. A câmera Blu-ray também tem HDMI, mas é mini HDMI, que na minha experiência quebra com muita facilidade. Então eu detesto isso. Esta câmera é tão melhor do que deveria ser que estou pensando em usá-la como uma câmera de segundo ângulo em fotos futuras lá. Na verdade, é muito bom. Por mais impressionante que seja essa conquista, acho que em 2010 as pessoas provavelmente estavam se acostumando a manipular e compartilhar vídeos em smartphones ou em seus computadores. E assim a necessidade de mídia física desse tipo provavelmente estava diminuindo rapidamente. Havia, é claro, os familiares que só tinham um aparelho de Blu-ray ou DVD. Mas neste momento, se você realmente precisasse, você poderia colocar o vídeo no seu computador, convertê-lo e gravá-lo em um disco. Então eu suspeito que isso não teve muita aceitação. Eles não fizeram mais deles. A última filmadora em DVD que conheço foi talvez em 2011. E não consigo definir qual teria sido. E não sei para onde foram necessariamente as filmadoras Blu-ray, mas acho que, em geral, as pessoas não se importam mais com a mídia de disco. Aqui foi realmente aqui que tudo terminou. Porém, retrocedendo na linha do tempo, as pessoas podem estar se perguntando, já houve alguma filmadora de CD? Bem, CD nunca foi um formato de vídeo para a maioria das pessoas, mas existia aquela coisa chamada CD de vídeo, certo? Se você é do ZWA, provavelmente há 1% de chance de você ter ouvido um CD de vídeo, quanto mais visto, 1. Aqui não teve aceitação. Foi lançado em 1993. Era para ser, você sabe, um substituto do VHS, mas era de qualidade muito baixa e ninguém queria comprar uma máquina só para reproduzir CD de vídeo, já que não era muito melhor que o VHS. E então simplesmente morreu na videira, e ninguém aqui comprou. Foi rapidamente esquecido. Era muito limitado, pois usava MPEG-1, que tinha compactação inferior ao MPEG-2, e, para começar, usava um disco menor. Você não conseguia colocar um filme inteiro em um CD de vídeo e algo parecido com resolução máxima. Então ele usou a resolução atroz de 352x 240, que ficaria um pouco assim, o que não é ótimo. De muitas maneiras é semelhante à resolução efetiva do VHS original antes de qualquer melhoria. Mas acho que ninguém aqui estava disposto a fazer um upgrade só para ter isso. Eu sei sobre o CD de vídeo, principalmente, porque no final dos anos 90, ele teve um pequeno papel na crescente cena de pirataria de filmes, onde as pessoas tentavam obter filmes online que tinham sido copiados de DVDs e reproduziam em suas TVs, mas não tinham gravadores de DVDs e reproduziam em suas TVs. O que você poderia fazer é transcodificar para o formato MPEG-1, gravá-lo em um CD de vídeo e a maioria dos reprodutores de DVD o reproduziria. Esse é um processo ridículo que tinha todos os tipos de armadilhas. Mas ei, você queria assistir Matrix na sua tela grande e não queria pagar por isso? O que mais você faria? Então o CD de vídeo teve muito pouca penetração aqui, mas decolou em outras regiões, vários países asiáticos, onde aparentemente sua resistência à umidade e seu tamanho pequeno o tornaram muito mais atraente do que o VHS.
A Wikipédia tem uma foto de uma loja nas Filipinas que tem filmes da era de 2014 nas prateleiras em formato VCD e ouvi dizer que ainda existe, embora eu não possa confirmar isso. Então, em um lugar que ama tanto VCD, você pensaria que haveria uma filmadora VCD da Hitachi, certo? Normalmente, quando algo assim existe, consigo encontrar alguma evidência disso. Mas se eles os fizeram, nunca os fizeram aqui, nunca os colocaram em um site em inglês. Mas, principalmente, acho que eles nunca os fizeram. O Videokid não se presta bem ao uso de filmadoras, pois usa o sistema de arquivos ISO 9660 em vez de UDF como DVD e Blu-ray. Isso poderia ter sido superado, mas teria sido uma grande dor de cabeça. Provavelmente o maior problema é que os gravadores de CD eram um item exótico e muito caro até o final dos anos 90, quando o DVD foi lançado. Por que se preocupar em colocar EID em um gravador de CD portátil em 1998, quando o novo formato dominante claramente será o DVD? Isso é apenas especulação, mas até onde sei, filmadoras de vídeo CD nunca existiram. Isso não quer dizer, no entanto, que não havia câmeras que aceitassem CDs. Esta aqui é uma Mavic CD 350. Você provavelmente já ouviu falar de Mavicas como câmeras digitais que tiram fotos em disquetes, mas esta aceita CD. A Sony fez vários modelos que aceitavam CDs e CD RWS. Na verdade, tem alguns discos oficiais da Mavic aqui e, cara, eles são muito estéticos. Eu tinha uma CD 500 que era um modelo muito mais legal que eu queria mostrar a vocês. Mas ela não funcionou e tolamente eu a desmontei tentando consertá-la e não deu muito certo. Então comprei esta, e ela também não funciona, e foi aí que percebi que provavelmente a culpa era da mídia, porque todos os discos dessa época apodreceram. Então eu realmente queria não ter destruído minha CD 500. Mas é claro que essas câmeras não são realmente feitas para gravar vídeos. Elas são como câmeras digitais modernas, que tem um modo de vídeo onde você pode gravar clipes de, você sabe, curtas durações, às vezes um pouco mais longais. Mas elas são apenas um recurso extra. Ela não foi feita para ser uma câmera de vídeo. Esta pode gravar 640x 480 por cerca de 5 minutos antes de encher o disco. Se você quiser obter um tempo de execução maior, pode ir para uma resolução menor. Não sei a resolução exata, mas acredito que seja 160 por 120. Agora não consigo fazer isso gravar vídeo, mas acho que ficaria mais ou menos assim. Não tenho certeza se você gostaria de gravar um vídeo assim. Sim, você obtém um tempo de execução maior, mas o que você vai fazer com isso? Além disso, ela não produz CDs de vídeo. Em vez de gravar ISO 9660, ela grava arquivos AVI normais no sistema de arquivos UDAF, para que você possa lê-los em um computador. Mas até onde eu sei, não há nenhuma caixa em que você possa colocar isso que reproduza o vídeo em uma TV. Concluindo, não existem realmente nenhuma filmadora de CD. No entanto, houve mais uma filmadora de disco de consumo que chegou ao mercado. Por pouco, mas chegou. Houve um modelo de filmadora, Minidisc, a Sony DCNN. A Sony não fez nenhuma outra. Eles fizeram o suficiente dessas para que elas apareçam no eBay, embora exijam preços exorbitantes porque o Minidisc é um meme colecionável. Então não comprei uma. Mas claro, exatamente, elas eram péssimas. Elas só conseguiam gravar talvez 20 minutos de vídeo na resolução mais baixa. Não tenho nenhuma especificação sobre isso, mas provavelmente era terrível. A única coisa que você realmente podia fazer com ela era colocá-la no seu PC. Não encontrei nenhuma evidência de que eles fizeram algum reprodutor de vídeo de mesa. Então acho que ninguém realmente queria essa coisa. E é provavelmente por isso que a Sony não fez mais nenhum deles. No entanto, ele foi lançado em 1999, o que antecede tanto o CD Mavic, quanto, na verdade, a primeira filmadora de DVD. Então, este foi o primeiro dispositivo de consumo que conheço que conseguiu gravar vídeo em disco. Não era bom, e não sei muito mais sobre ele. E isso praticamente encerra nossa linha do tempo para os consumidores. Você poderia especular que o mercado de transmissão olhou para todas essas coisas e simplesmente disse: isso é muito consumista, isso é lixo. E até onde eu sei, isso parece ser verdade. Eu só consegui encontrar uma única filmadora profissional que chegou ao mercado usando um formato de disco de consumidor. Embora as vantagens da mídia de disco realmente pareçam atraentes para o mercado profissional, e tenho certeza de que é uma. No entanto, as desvantagens dessas mídias eram realmente intensas. Quer dizer, você não poderia sair e gravar um vídeo de um descarrilamento de trem e depois voltar para o estúdio e ter que ficar sentado lá por 25 minutos enquanto sua câmera finalizava o disco. Você jogaria essa câmera fora. Os profissionais também precisam de alta qualidade. Naquela época, o vídeo profissional estava sendo gravado entre 18 e 25 megabits. Fiz as contas e isso encheria um mini DVD em cerca de 8 minutos. Uma camada dupla poderia durar até cerca de 15 minutos, mas ainda não é bom o suficiente. Além disso, esses formatos não podem ser jogados de um lado para o outro da mesma forma que as fitas de vídeo, já que nenhum deles vem em CADs, exceto o DVD-RAM. Dito isso, o DVD-RAM realmente parece resolver todos os problemas. Parece um formato Super Red Pro. É totalmente encapsulado, então não pode ser arranhado, não pode ficar sujo. Você pode simplesmente jogar um monte deles na sua bolsa e não se preocupar com eles. Tem o tempo de execução necessário. Se você usar os discos de tamanho normal, que as câmeras profissionais são grandes o suficiente para acomodar, parece uma certeza. Eu tive uma lembrança estranhamente clara de uma filmadora profissional que gravou um DVD de 12 centímetros de tamanho normal.
Você podia vê-la girando aqui enquanto você estava filmando. Mas eu olhei, e olhei, e olhei. E devo ter inventado a memória. As únicas filmadoras de disco profissional que consegui encontrar foram a Nessie Dashcam, que nunca chegou ao mercado. E então a Hitachi lançou uma câmera que usava mini DVD RAM e era chamada de CRD Tendine. Ei, sou eu. Ela foi lançada em 2003. O folheto ostenta todas as vantagens que você esperaria de uma mídia de disco. E ela usava DVD RAM no cartucho permanente original. Mas ela usa mini DVD RAM, e eu não consigo entender isso. Se os dois funcionais grandes o suficiente, elas poderiam ter colocado o disco de tamanho normal lá. Não consigo entender por que não fizeram isso. Talvez elas só quisessem reutilizar o mesmo mecanismo que colocaram nessa coisa. Oh, isso é triste de se pensar. Não consigo encontrar nenhuma menção a elas em revistas. E imagino que provavelmente ninguém as comprou. Não apenas porque a mini DVD RAM não era um ótimo formato para profissionais, dado seu tempo de execução, mas porque naquele ponto ela já havia sido substituída no mercado profissional. Em 2003, a Sony entrou no mercado de filmadoras baseadas em disco, com um formato do qual você certamente nunca ouviu falar. Esta é uma Sony XDCam PDW-F335, é de 2006, mas usa a mesma mídia que eles lançaram 3 anos antes. E é isso. Este aqui é um disco profissional da Sony. E eu vou direto ao ponto. É Blu-ray. Quando digo isso, preciso que você acredite em mim e leve na esportiva. Não posso provar isso, mas deixe-me dar os fatores. O Blu-ray já estava em desenvolvimento. No ano 2000, a Sony estava no fórum Blu-ray. As especificações do disco profissional são quase idênticas ao rascunho inicial do Blu-ray. E o mais importante, este CAD. O maldito CAD é idêntico aos vistos em versões de pré-lançamento do Blu-ray. Sim, o fórum Blu-ray tentou nos sobrecarregar com CADs novamente. Basicamente, embora ninguém consiga provar. Parece que a Sony desviou uma versão inicial de rascunho do Blu-ray porque eles estavam impacientes para colocar um formato de vídeo profissional no mercado primeiro, saíram por conta própria, desenvolveram isso nessa coisa e venderam como um formato incompatível. É como quando pegamos o rascunho do Wi-Fi porque ninguém estava disposto a esperar a especificação ser finalizada. Exceto que, diferentemente do rascunho do Wi-Fi, este realmente foi finalizado, ratificado e usado por muitos anos porque estava de acordo com as especificações que os profissionais precisavam. Assim como qualquer outra tentativa de sobrecarregar o público com CADs, seria ridículo mantê-los em Blu-rays de consumo, mas para o mercado profissional, eles são perfeitos. Os profissionais são realmente duros com suas coisas e têm dinheiro e espaço para uma mídia mais durável. O fato de você poder deixar isso cair e ele estar completamente selado torna isso realmente atraente. Se você olhar para trás na memória RAM do DVD, você pode realmente bagunçar a memória RAM do DVD por acidente. Se você estiver segurando e sua mão deslizar assim, você pode deixar uma impressão digital na superfície do disco. É muito melhor do que um disco vazio, mas ainda não é completamente seguro. Este, por outro lado, não pode ser aberto a menos que você use uma ferramenta para pressionar esta pequena liberação aqui. E então você tem que deslizar essas portas com muito cuidado. Você não pode fazer isso por acidente. O disco profissional, ou PRD, era basicamente indestrutível, o que é ótimo, porque se você é um profissional e está trocando discos rapidamente para dentro e para fora da sua câmera e deixam cair, você não quer que ele fique com lama. Isso não era um problema do jeito que era para o mercado consumidor, porque a Sony fez todos os tipos de equipamentos que levavam o PFD no sanduíche inteiro. Você leva seus discos com ou sem a crosta. O que você acabou de ver foi, na verdade, uma filmagem minha desmontando um desses para que eu possa tentar ler em uma unidade de Blu-ray moderna, só para ver se funcionaria. Não funcionou. Alguém sugeriu que eu tentasse uma das unidades que é capaz de ripar jogos de PS3, já que aparentemente eles também não são bem Blu-rays. Mas eu não queria entrar em detalhes, especialmente porque tenho certeza de que a Sony fez mudanças neste formato. Eu não acho que seja realmente Blu-ray. Até onde eu sei, eles nunca fizeram um PFD RDI. Eles são todos regraváveis Zen e isso faz todo o sentido. Mas o que é estranho sobre eles é que, até onde eu sei, eles não funcionam como discos de web. Você não precisa apagar o disco inteiro de uma vez. Parece que quando você apaga um arquivo disso, ele realmente apaga, como faria com a memória RAM do DVD. Bem, o Blu-ray, até onde eu sei, não é capaz disso, a menos que eu tenha perdido algo completamente. Se eu perdi, tenho certeza que vou descobrir nos comentários. Então, a Sony deve ter mudado algo que teria quebrado a compatibilidade com o Blu-ray normal para tornar possível localizar precisamente um ponto no disco. Mas eu nunca saberei o que, porque é um formato proprietário sem documentação. Isso significa que não há processo de finalização. Graças a Deus. Independentemente de como eles fizeram isso, o fato é que isso remove as últimas desvantagens possíveis da mídia de disco. Já que você não precisa finalizar e não há restrições bobas para apagar. Você pode usar essa coisa como um enorme pendrive. Então o mercado profissional ficou feliz em comprar esses, especialmente porque eles eram realmente baratos. Embora, inversamente, se você quisesse ler um no seu computador, a única maneira de fazer isso era obter um drive USB, que a Sony vendia por preços exorbitantes. Mas é um mercado profissional, então quem se importa? O trabalho compra para você. Então sim, 23 GB, não 25. Esse é o mesmo tamanho do Blu-ray antigo antes de finalizarem o formato.
Isso é grande o suficiente para 2 horas de filmagem a 25 megabits, o que é mais do que suficiente para uso profissional. Ele superou as fitas que eles usavam antes disso, e se você conseguir encher o disco, poderá trocar os discos em cerca de 5 segundos, e aparentemente, a câmera continuará rolando por esse processo de troca, então você não perderá nada. Agora, o PFD começou nos anos de definição padrão, mas continuou sendo usado bem no HDD, e de fato, esta filmadora é minha única câmera profissional que faz HD. Agora, é entrelaçada em vez de progressiva, e é 1440 em vez de 1920, mas novamente, naquela época era muito difícil obter 1920 por 1080 progressiva. Ninguém tinha. Parece muito bom nesta resolução. 1440 é bastante defensável aqui. Vamos verificar isso. É assim que parece. E francamente, se parece tão bom quanto minha filmagem de teste, parece tão bom que eu provavelmente poderia misturar este vídeo em minhas filmagens normais e você nunca notaria. Na verdade, eu fiz isso neste vídeo em cada close-up. Como este foram filmados nesta câmera. Sinceramente, parece muito melhor do que eu esperava para 2006. Quer dizer, esta é uma câmera profissional. Então, apesar de não ser o topo de linha, provavelmente estava recebendo um sensor melhor do que qualquer dispositivo de consumo. Mas ainda estou bem impressionado. A única coisa que realmente marca isso como sendo datado é que ele não tem saída de vídeo digital. Com câmeras modernas, é claro que você espera HDMI, e com câmeras profissionais você espera HDSDI. Agora, havia um submodelo disso, o PWF 350, que tinha HDSDI. Eu pensei que estava comprando isso quando comprei isso, então fiquei um pouco decepcionado. O que eu comprei foi aquele que faz componente HD provavelmente em 1035. Porque essa coisa é de uma era intermediária, quando nem tudo seria digital, então eles fizeram uma versão analógica, apesar de ser uma monstruosidade horripilante. Isso é uma droga para mim, porque se o mecanismo de disco aqui parar de funcionar, essa coisa vai virar uma abóbora, já que não há como obter vídeo de qualidade com isso. Mas esse é o meu problema. Felizmente, o mecanismo de disco ainda não quebrou. Ele ainda está funcionando. Eu gravei um monte de clipes desse vídeo nele, e ele funciona muito bem como todas as minhas outras câmeras profissionais em todos os outros aspectos. Assim como minha câmera Pepito, eu posso abrir a portinha aqui e clicar em miniatura, e mostra todos os arquivos que estão lá. Eu posso reproduzi-los ou excluí-los ou o que for. Mas compará-lo com a câmera Pepito levanta algumas questões realmente interessantes. A Panasonic e a Sony lançaram esses dois formatos ao mesmo tempo, 2013 e 2004, respectivamente. Agora eu fiz um vídeo sobre a câmera Pepito antes, onde falei sobre como os flashcards para ela eram incrivelmente caros. Incrivelmente caros. O menor cartão Pepito que você poderia comprar tinha 1 ou 2 GB e custava uns $1.200. Mas até onde eu sei, um desses PFDs tinha 23 GB e custava uns $50. É muito maior, e não vejo nenhuma desvantagem nele. Quer dizer, ele está gravando a mesma filmagem. Não entendo por que você gastaria $2.400 em um cartão Panasonic P2 que era tipo 1/3 do tamanho deste. Levou uns 8 anos para a P2 alcançar a capacidade dessas coisas. E eu realmente não entendo por que eles ainda estavam vendendo eles esse tempo todo. Quem estava comprando? Se sua opção fosse comprar um desses, não estou vendo nada onde entra o Puju. Tipo, o P2 tinha aquele truque inteligente onde você podia colocar vários cartões em uma câmera e então ele gravava de um para o outro e depois para o outro. Você podia trocá-los enquanto gravava. Mas acho que é principalmente porque o P2 era tão pequeno que você tinha que fazer isso. Uma câmera P2 totalmente equipada com os maiores cartões disponíveis na época ainda era tipo 1/4 do tamanho de uma dessas. Eu não entendo. E aparentemente muitas outras pessoas também não entenderam, porque o PFD foi muito bem sucedido, até onde eu sei, eles fizeram versões multicamadas. Eles continuaram vendendo isso até o final da era HD. Eles nunca chegaram a quatrock, no entanto. Até onde eu sei, é aí que a história do disco termina. A era da câmera de disco parece ter acabado, e claro, boa viagem para ela, certo? Ninguém nunca quis que essas pessoas soubessem há 100 anos que um dia teríamos isso. Uma caixa onde você poderia simplesmente apertar um botão e ela consagraria em alta fidelidade o calor e a vibração da vida e você poderia retornar a ela quando quisesse. Eles não sabiam como isso seria feito, mas sabiam que estava chegando. Não gostamos de ficar sentados esperando a tecnologia ficar boa o suficiente para fazer o que queremos fazer. Somos muito bons em olhar para o futuro e dizer, um dia faremos assim, e eu quero agora. Os anos 90 e 2000 foram uma época fascinante quando as empresas tentavam fazer coisas que sabiam que existiriam agora. Mas elas ainda não tinham a tecnologia. Elas estavam tentando fazer iPods antes que houvesse discos rígidos pequenos o suficiente. Elas estavam tentando fazer smartphones antes que houvesse conexões de internet sem fio rápidas o suficiente e processadores rápidos o suficiente. E os resultados são como o Doc Brown construindo uma geladeira no século XIX. Assistimos a todos esses vídeos no YouTube sobre gadgets que eram obviamente ridículos e que não poderiam ter feito o que estavam tentando fazer. E nós rimos deles. Dizemos, por que eles tentaram fazer isso quando obviamente ainda não era possível? E a resposta é que eles sabiam o que estava por vir e não queriam esperar. E quem pode culpá-los? Se você gostou disso, considere assinar. Então eu sei que você gosta desse tipo de coisa. Se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon, porque gastei muito mais com isso do que gostaria de admitir. Para aqueles que já estão me apoiando, muito obrigado. Sim, isso. Eu literalmente não conseguiria fazer isso sem vocês. Principalmente aqueles em meus níveis mais altos do Patreon. Eu adoraria gritar com vocês, mas isso está ficando logisticamente complicado. Vou contar sobre isso no Patreon.
Aí só algumas pessoas que têm empunhado. No entanto, provavelmente continuarei fazendo isso. Muito obrigado a todos. Eu realmente aprecio isso. E todos os outros, obrigado por assistir. Este sou eu na internet. Estou gravando um vídeo na internet